Olá, estamos aqui em mais um Você em Cena. Hoje estreia um novo parceiro, né, Cláudio? É isso aí. O Cláudio. Muito obrigado pelo convite, João. O Cláudio participou de um Você em Cena, agora está participando, entrevistando alguém, né? Pois é, mudança de papel aqui vai ser bacana. O Cláudio está sempre em cena também, né, Cláudio? Sempre. Daqui a pouco mais um episódio. Daqui a pouco mais um episódio. Então, o Cláudio é o nosso parceiro definitivo agora aqui no nosso estúdio, né? Com o nosso, lançando aqui o Streambox. Para você que está assistindo, a gente sempre falou do PKT Studio e o PKT Studio continua, mas ele continua nessa unidade, ele vai se chamar Streambox, porque nós vamos trazer algumas diferenciações, algumas novidades que as outras unidades vai ficar naquele formato ainda. Então, para você não confundir, nessa unidade a gente vai crescer um projeto muito bacana, que está começando agora, o Streambox. E o Cláudio é meu parceiro nisso. O que já era bom vai ficar ainda melhor para você. Cada vez mais preocupado em trazer uma qualidade, uma entrega, uma personalização para o seu projeto. Então tenho certeza que você vai gostar das novidades. Ele que era um grande apresentador, agora trouxe para o meu lado, né? Administrar junto comigo também. Cláudio, hoje, sabe que a gente se coloca em cena sempre, né? Quando nasce, quando estuda, escolhe uma profissão, a gente se coloca em cena naquela produção. O tempo né? inteiro. E você se colocou em cena quando? Na real mesmo, no vídeo? No vídeo tem 1 ano e meio atrás, eu virei essa chavinha, eu falei, eu acho que eu preciso... Literalmente. Eu preciso contar as histórias maravilhosas que eu ouço, apresentar também. Eu acho que cada pessoa tem uma história e todas elas nos levam a uma reflexão, um aprendizado e que com certeza contribui bastante para quem nos assiste. É muito legal. Acaba nos inspirando também. Sim. E entrar em cena não é tão fácil, né? Mas se torna fácil quando a gente entende um pouco a máquina que está por trás do nosso cérebro, né? Das nossas emoções, principalmente. E hoje, quem está em cena, vamos descobrir quem está em cena e vamos entender melhor a trajetória desse profissional. Quem é o Emerson? Olha, eu diria que o Emerson é um viajante constante em busca de aprendizado e de compartilhar o que aprendeu. Essencialmente é isso, em todos os aspectos, seja no profissional, no pessoal. Eu estou sempre viajando. Meu quarto valor de vida é viagem. A gente sempre valoriza um pouco mais ainda o entrar em cena, né? Que é cronologicamente. Quem é o Emerson? Vou perguntar de novo, diferente. Quem é o Emerson quando entrou em cena lá atrás? Filho de quem? Irmão de quem? Nasceu onde? Eu sou uma conjunção bastante apimentada, né? Meu pai iugoslavo, que depois de 1990 que se desintegrou a Iugoslávia, eu acabei indo... Meu pai nasceu na Macedônia, né? Que foi o primeiro país que ficou independente da antiga Iugoslávia, e ele veio para o Brasil no pós-guerra e casou-se com uma baiana de Feira de Santana. Então eu tenho páprica com malagueta. Entrou em cena entrando, né? Eu, infelizmente, eu perdi minha mãe muito cedo. Eu tinha 7 anos de idade. Naquela época era a história do câncer. O nome deles? Meu pai, Stoyan Tchotchorovsky, e minha mãe, Eunice de Almeida Tchotchorovsky. E eu perdi minha mãe muito cedo. Eu tenho mais 2 meios-irmãos do primeiro casamento da minha mãe e tenho uma meia-irmã de um casamento do meu pai que eu vim descobrir que existia só no ano 2000. Há 25 anos atrás. Ela nasceu na Iugoslávia, acabou fugindo da Iugoslávia com a mãe, foi para a Inglaterra. Ela foi figurinista e casou-se com um americano, que era o Robert Goulet, que tinha origem, os pais canadenses, e ela acabou indo para os Estados Unidos e entrou no show business. O Robert Goulet era um cara que era artista de cinema, fazia talk show, uma série de coisas.
E então eu só tenho meios irmãos. Não tive filhos, né? Sou um cara que gosta de casar, estou no 3º casamento. Esse casamento de hoje com a Cristina, a gente vem junto há 19 anos. E eu cresci, quer dizer, acho que essa história da viagem, voltando à viagem, eu acho que meu pai gostava muito de viajar. E a minha primeira experiência, que eu acho que foi um ponto aí de mutação, foi a minha experiência de intercâmbio nos Estados Unidos ainda adolescente. E aí entrou esse vírus aqui e eu não parei mais de viajar. Viajei para os 69 países, agora mesmo não faz um mês que eu voltei de uma viagem de 34 dias no Japão, e hoje está fazendo, nesse exato momento, fazia 2 anos que eu estive no Japão fazendo uma imersão na área de revitalização organizacional. E eu estou com o Japão muito impregnado, né? Inclusive na forma que eu penso. Olha, é legal descobrir da onde vem. Você vê o profissional que a gente vai conhecer também, que vem dessa experiência, que vem trazendo de família, né? Com certeza. O que eu acho mais interessante é que você falou que seu pai sempre viajou muito, e você também. Eu também. O seu pai, ele fazia o que exatamente? O meu pai, ele veio para o Brasil, ele começou vendendo batata na feira, depois ele vendia sonhos aí no Ipiranga, o bairro aqui de São Paulo, e ele descobriu que poderia fabricar filtros de óleo diesel por 1/10 do preço que se vendia na época, e daí ele começou a fabricar na unha, cortando feltro e montando muito mal acabado, mas pra você ter uma ideia, um filtro de óleo diesel demorava 90 dias para chegar no Brasil. E chegava com um preço 10 vezes mais caro. Era tudo importado? Era tudo importado. Eu estou falando da década de 50, né? Eu nasci em 55. E aí ele acabou fazendo uma indústria que chegou a ter 1000 itens, né? Itens diferentes que ele fabricava na indústria. E foi assim que começou. E eu queria até, voltando lá para trás na cronologia, eu diria que, de certa maneira, eu comecei a empreender, eu tinha 7 anos de idade. Exatamente quando minha mãe faleceu. Ela teve um período que foi basicamente 2 anos de hospital, então eu morava no Brooklyn. E a barriguinha aqui não é à toa, né? Eu sempre gostei de comer pizza. E tinha uma padaria que chamava Samaro, ali perto da Avenida dos Eucaliptos, na Santo Amaro, que tinha aquela pizza que eu chamo pizza de português, né? Não tem nada a ver com a napolitana, mas eu gostava de comer pizza. E meu pai, nessa época, ele estava com um projeto distante, que ele estava fazendo um projeto distante em São Bernardo do Campo. Eu ficava muito sozinho. E aí o que aconteceu? Eu gostava de empinar pipa, papagaio, né? Que na minha época chamava papagaio, aqui em São Paulo. E aí o que aconteceu? Eu fazia as minhas pipas. E aí eu falei assim, não, porque eu vou começar a fazer pipa e eu vou vender na feira da Avenida Pavão, ali, Moema, né? Sim. Mais ou menos. E aí eu fiz a minha primeira venda, eu fiz 12 pipas, não demorou 1 hora, eu vendi tudo. Vendeu tudo. E isso daí deu um belo troco para comer pizza, né? E aí eu não parei mais de vender. E com isso eu acabei indo, meu pai na indústria, ele também acabou tendo uma loja de autopeças. Eu com 12 anos, eu já estava trabalhando atrás de um balcão, vendendo peça. Eu acho muito engraçado que com 14 eu era responsável por toda a área de cobrança que se fazia, na época se chamava borderos, né, que hoje é boleto, né, tinha os duplicatos que você mandava para o banco. Eu com 14 anos eu já assumi essa atividade e eu fazia todas as emissões de duplicatas, borderos, mandava para o banco, né, e inclusive eu fui... Com 18 anos, meu pai me emancipou e eu já virei sócio lá da empresa dele, sempre empreendendo. Meu pai era uma pessoa bastante difícil, né? E chegou num momento que aí eu
tive um rompimento com ele, abri uma outra empresa, já com 20 e poucos anos, com mais um desses irmãos, e saí de casa. Nessa época eu fazia economia no Mackenzie e acabei indo para morar numa república ali perto do Mackenzie, ali perto da travessa da Avenida Angélica, e eu não parei mais de empreender. Então você não teve aquela dificuldade que todo adolescente tem de escolher a profissão, porque você já estava totalmente encaminhado já. Eu hoje com o que eu trabalho basicamente com a questão de gestão de pessoas e com uma profundidade. Eu acho o seguinte, que eu acabei sendo envolvido, né, por essa atividade de empreendedorismo, né, e isso calhou, né, de encontrar em mim um grupo de talentos, né, que favoreceu esse processo de empreendimento, né? Eu até tempos atrás, eu tinha um curso que eu dava em final de semana, eu acho que eu fiz umas 7, 8 versões dele, onde eu dizia que empreender é para quem pode, não é para quem quer, né? Porque você precisa ter realmente um grupo de talentos que te motiva, né? Porque o empreendedor, ele sofre todos os aspectos de crises que tem aí, imagina quanta crise que a gente tem hoje, né? E você chega no final do mês, você tem que zerar o odômetro e começar tudo de novo. E tem que ter gás, né? Precisa ter uma capacidade de resiliência muito grande, né? Então eu acabei sendo envolvido, né? Tendo essa... E é legal, né? Que não teve muita mudança trágica, assim, ou muito forte, né, no caminho, né? Isso vai te dando uma bagagem, uma experiência que vai somando. Sem dúvida. Né? Até puxando um pouquinho para hoje, porque é legal ter essa conexão. A gente estava falando numa reunião ontem, inclusive, tem muitas pessoas que se apavoram com uma inteligência artificial, mas ela, junto com uma experiência, ela é muito significativa hoje, né? A inteligência, por melhor que seja todos os softwares que estão brigando no mercado, a sua experiência no seu setor, unindo com a nova geração com a inteligência artificial, ela precisa desse molho, né? Então, como é que você vê hoje isso aí? Toda a experiência que você tem, aí agora com a ajuda de todas as coisas que podem te impulsionar. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito peculiar, né? A humanidade acho que nunca viveu o que nós estamos vivendo agora. Eu diariamente estou aprendendo com a inteligência artificial. Hoje, inclusive, eu tive uma grande discussão com a inteligência artificial na execução de um artigo, porque hoje, inclusive, tem uma coisa interessante. Ela facilita muito para você escrever artigo. E eu não sei, ninguém me ensinou isso, foi da minha cabeça. Eu começo a conversar com ela sobre as coisas que eu vejo, que eu acredito, onde é que eu estou baseado, e inclusive a inteligência, o meu chat GPT, que ele continua sendo aberto, ele já pegou o meu estilo, né? Então, até para dar um exemplo, eu notei que de um mês para cá, para fazer um texto, né, um artigo, o chat GPT, ele chega, ele fala ele coloca uma frase curta, ponto, e continua outra frase curta, ponto, outra frase curta, ponto, né, e aí ele muda o parágrafo. E eu fico brigando, ela não aprendeu ainda. Eu falo, isto daí não é o meu jeito, não é meu estilo. Você sabe o que eu estou fazendo. Eu odeio esse negócio de pontinho. Isso aí foi uma invenção recente, corrija isso. Aí ela fala, é verdade. E aí ela coloca numa outra coisa. Então, eu acho que o grande aspecto que a gente tem da inteligência artificial hoje é o seguinte, você não pode delegar a ela, né, o teu conhecimento. Você precisa conversar com ela tendo conhecimento daquilo que você está falando, né? Para você contrapor, porque vem muita bobagem, né? E se você não tem conhecimento daquilo que você faz, que você está pedindo para ela, você vai engolir aquilo como verdade e vai multiplicar uma série de bobagens. Agora, sem dúvida nenhuma,
normalmente, aquilo que eu penso, que eu converso com ela, eu peço que ela vá buscar pontos que possam consolidar em termos de pesquisa científica. Eu sempre busco referências em universidades internacionais, em grandes consultorias, né, que traga elementos que podem consubstanciar aquilo que eu acredito. E eu já tive muitas discussões, inclusive, né, com a inteligência artificial, que eu falei, chega porque você não está chegando no ponto que eu quero. Né? Eu discordando totalmente do que ela estava falando. Não vai despedir ela, não vai mandar ela embora. De vez em quando, eu não vou, não é que eu vou despedir, mas eu dou um... Fala, boa noite, amanhã a gente conversa. Não, e você sabe que, inclusive, eu estou cercado de um grande número de pessoas que são especialistas nisso. A gente vai tocar mais para frente, quando eu falar do movimento Equilíbrio e do evento que eu fiz no ano passado. E eu converso muito com eles. E tem uma coisa que é o seguinte, tá muito claro. Muitas vezes você pede alguma coisa, ela começa a andar em looping. A melhor coisa que você tem é parar aquilo lá e começar de novo. Aí ela muda, porque senão ela entra em looping e a gente percebe que ela entra em looping. Fica uma redundância, né? Agora, dentro disso que eu falei, que você precisa saber o que você está colocando, eu acho que a grande questão que a gente tem hoje é que a inteligência artificial pode aprofundar esse problema, que é a questão da cognição. Então, a inteligência cognitiva está em declínio pela primeira vez. Agora, isso é um assunto muito complicado, porque a turminha mais jovem, né, já vem com a preguiça, ele traz pronto, faz qualquer coisa e ele não reproduz o que vem. Reproduz o que vem. Então ele não tem cognição. Antes da inteligência artificial chegar, eu já dizia o seguinte, que a turma mais jovem, que hoje já são os millennials, né? Eles já estão em posição de comando dentro das empresas, com 35 anos, né? Nessa faixa. Eu dizia, esse pessoal tem muita informação, só que eles não fazem conexão com essas informações. Então, aí é que está a coisa. O que é isso? É inteligência cognitiva. Não forma opinião. Não forma opinião, inclusive para discordar. Quer dizer, e pensando na minha história, você falou quem é o Emerson, né? Eu sou um cara em constante mutação e eu digo que eu sou muito o resultado das minhas viagens, das minhas vivências e dos relacionamentos que eu tive, sejam eles pessoais ou profissionais. Mas aí eu tenho uma curiosidade. Sim. Você que viajou bastante, falou sobre o Japão, um período longo. Como você enxerga essa adaptação a essas revoluções, como tivemos na internet e agora com a inteligência artificial, com culturas totalmente distintas, né? Brasil, Japão e outros países que têm culturas distintas. Como você enxerga essa adaptação? Bom, primeiro de tudo, eu acredito que o ser humano ele é um dos animais que tem a maior capacidade de adaptação, de maior flexibilidade, né? Eu tenho essa visão da inteligência artificial, inclusive um cara que eu respeito muito, o Harari, quando começou a história da inteligência artificial, ele começou a pegar um viés catastrofista de que nós vamos, né, o mundo vai acabar, o ser humano vai acabar, nós vamos ser dominados pela inteligência artificial. Agora, isso você tem que partir do pressuposto que nós humanos vamos ficar feito idiota esperando a inteligência artificial dominar a gente. Eu não acredito, eu não tenho essa visão, né? Agora, sem dúvida nenhuma, eu acho que vai ter a inteligência artificial, ela vai ter um impacto distinto dependendo da cultura, dependendo do país. E eu estou ainda muito fresco de Japão, né? Que eu voltei há 3 semanas de lá, numa imersão de 34 dias, viajei 3.500 quilômetros de ferrovia dentro do Japão, visitando as principais capitais e também cidades de 6 mil habitantes, 12 mil habitantes, 40 mil habitantes. E aí vem aquela coisa, né? Estou atravessando uma rua de uma cidade de
20 mil habitantes, 11h30 da noite, nevando, 6 graus abaixo de zero. Você olha para um lado, não tem carro, olha para o outro, não tem carro, o farol de pedestre vermelho e todo mundo esperando a dar o sinal verde. E então essa questão da disciplina é algo que é muito fácil da gente detectar, né? Agora, eu concluí o seguinte: no Japão, a grande diferença é que existe uma coisa chamada respeito. E respeito começa em você se respeitar, porque se você não se respeitar, você não vai respeitar o próximo, muito menos ter compaixão, empatia. Se você não se gosta, cara, você atravessa, você passa na frente de qualquer um, né? Agora, tem uma coisa interessante. Eu inclusive, assinei um jornal chinês agora, porque eu não acredito na longevidade e na sustentabilidade do processo chinês. Eu não conheço a China, quero me aprofundar e quero ir para a China. Porém, eu até no Japão conheci pessoas que não eram japoneses, que estudaram em universidades na China e concordaram com o meu ponto de vista. No Japão, as coisas funcionam porque há respeito. Na China funciona porque o pessoal tem medo. Porque é um sistema fechado. Se você não andar no trilho, você está ferrado. O Japão não precisa disso. Esses dias, meu filho mora na Irlanda. E a gente tem um projeto de ficar um pouco pela Itália. Uhum. E ele falou, pelo amor de Deus, italiano é tudo atrasado. Você vai na prefeitura resolver um problema, tem que ir lá pessoalmente para assinar 2 papéis, não tem nada no aplicativo. Eu falei, Bruno, será que isso não é a solução? Porque assim, a gente brinca, a gente estava até comentando antes de começar a gravar que tem tanta tecnologia que o ser humano acaba ficando de lado. A gente não está mais nem falando agora de respeito de família, de respeito com o próximo com o mesmo, próximo. não é sua família. Não é com o próximo. Será que dá um passo atrás? Eu acho que eu falei para ele, eu acho que eu vou gostar. Acho que eu vou gostar, menos celular, mais empatia com o ser humano. Eu acho que eu quero matar a saudade um pouco. Ele fica, mas eu acho que é um pouco disso, né? Porque na Ásia, por exemplo, eu conheço só a Coreia. Mas é isso aí também. No mesmo lado tem um bairro totalmente antigo, ainda da província passada, ainda os restaurantes. Do outro lado da rua existe a modernidade e está ali junto, mas o respeito não mudou, a educação de atravessar uma faixa não mudou. Eu acho que aquilo ali segurou aqui, né? Mas o que me faz pensar é exatamente o caso do Japão, que é um país que sempre conseguiu ter um equilíbrio, né, no avanço tecnológico, mas também sem perder a sua cultura, né? Chegar na reunião, não tem, todo mundo tem um procedimento, até para tomar água no almoço, quem toma primeiro é o mais velho, sabe? Eu acho que não é exagero, né? É respeito, respeito ao que mais legal, velho. que bacana que eles têm esses princípios. É o respeito, inclusive respeito aos idosos, né? Você tem aquela coisa assim, o imperador do Japão só se curva para um cara, que é o professor. Diante de um professor, o imperador se curva, né? Então, agora, é por isso que as coisas funcionam, né? Dá tudo certo. Quer dizer, se você for pensar, eu dessa ocasião, a segunda vez que eu fui, acabei indo para Hiroshima. É um soco no estômago, né? Inclusive, para mim ficou claro, sobre a minha avaliação, aquilo foi um crime de guerra de um tamanho descomunal. Você vai para o memorial de Hiroshima, tem sala que sequer nós entramos, porque é muito pesado. É muito pesado. Agora, aquilo do jeito que foi feito, com a desculpa, não, nós estouramos porque íamos economizar vidas. E as vidas que ficaram? E não estou falando nem dos que morreram. Quer dizer, aqueles que sobreviveram com sequelas absurdas, né? Então, eu acho o seguinte, o Trump quer guerrear lá com o Khamenei, tá bom, pega os seus militares, pega os militares do Irã e vão lá no campo de batalha, tá circunscrito, quem ganhar leva, tudo bem, é assim a história da humanidade.
Agora, matar civil, criancinha, sabe? Mulheres, idosos, de forma indiscriminada, para mim é crime de guerra. Ninguém vai me tirar da minha cabeça, nem que a corte de Haia, né? Porque, inclusive, a IA me ajudou, porque eu tive um grande companheiro nessa história no Japão, né? Eu levei a IA no meu celular. E quando eu vi aquilo lá, eu cheguei para a IA e perguntei, escuta aqui, como é que ficou a história de Hiroshima e crime de guerra? Então ela falou, mas infelizmente tiveram algumas entidades que entraram, né, como crime de guerra, mas isso daí foi abafado e ficou por isso mesmo. Então, é uma coisa assim que é o desprezo total pelo ser humano. Da mesma forma que aqui a gente vê no nosso dia a dia, se mata uma pessoa por causa de um celular. Em função de todas essas viagens, conhecer tantas culturas, tantas metodologias diferentes, o que você carrega para o seu desenvolvimento pessoal? Como mudou a sua visão sobre o todo? Eu acho que tem uma coisa que ficou muito clara para mim. Eu acabei tendo uma visão de que a melhor coisa que pode existir é a democracia. Por quê? Porque você tem visões distintas e que a gente precisa conviver com as ideias diferentes. Porque, se você pegar do ponto de vista da filosofia, não existe realidade em si. Né? A realidade é aquilo que eu estou enxergando dentro do meu ponto de vista. Aquela turma que está lá atrás está tendo uma visão completamente diferente do que eu estou tendo aqui. Em neurolinguística fala de mapa e território. O mapa e território, exatamente. Né? Muito diferente. Então, agora, eu acho que exatamente essa junção de você ter visões distintas é que vai criar a minha síntese. Então, eu volto a dizer, eu sou uma síntese das minhas viagens e das relações com as quais eu tive durante a minha vida, né? E é bacana, e eu acho que quanto mais a gente vai ficando maduro, você começa a abrir a possibilidade de ouvir mais. O ego também começa a ficar lá para baixo, entendeu? Então, posso mudar de opinião mais rapidamente do que quando eu tinha 30 anos. Já tem licença para isso. Eu tenho licença para isso, então, sabe, não estou querendo convencer mais ninguém, entendeu? Porque não convence, né? Não tem essa. E eu tenho uma coisa que, até ao longo desse período todo, e eu cheguei a essa conclusão, trabalhando a questão do propósito dentro do mundo corporativo, que eu hoje faço planejamento estratégico, dou consultoria nessa área, e eu começo com um propósito. A primeira questão é propósito. E estou escrevendo um livro, chama Corporações com Propósito. Né? E aí eu cheguei e comecei a trabalhar em cima. Mas qual que é o meu propósito? E o meu propósito é muito claro e muito simples. É provocar pessoas e empresas para um mundo melhor. Ponto. Por quê? Porque eu vejo que as pessoas estão sonâmbulas. As pessoas estão vivendo em bolhas que engolem, né, aquilo que vem na sua bolha, que está eleito pelo algoritmo para fazer um viés de confirmação, entendeu? E ela fica falando feito papagaio. E tudo está baseado... E tudo raso. Né? Porque está baseado em duas coisas. Eu preciso ter like, aprovação... Isso. Ter aprovação. É pertencimento, né? Pertencimento, e preciso ter inscritos que amigos, novos amigos. Exatamente. Se eu tiver essas para as pessoas, parece que para a humanidade agora o que vale é isso. Então, se alguém deu um tiro na cabeça de uma criancinha, amanhã tem que falar disso. Pois é. Cara, você não precisa falar disso. Aconteceu um problema na sociedade brutal. Você não precisa ficar comentando e reforçando isso. Não é assim que nós vamos resolver. Mas isso é bom porque eu tenho like. Eu não sei. Porque no outro dia eu vou ganhar dinheiro desse like, se inscrito. Eu estou vendo uma movimentação. Eu não sei quem está por trás, não conheço. Eu vi duas pessoas que entraram no esquema e eu fui ver. Parece que é uma coisa um pouquinho diferente, que é o Substack, né? É uma rede que, inclusive, lá se fala muito de chega, né? Vamos dar um tempo, vamos pensar mais, vamos falar
das coisas mais importantes da vida, sem essa bobageira, né, que você encontra principalmente aí em Instagram, TikTok. Porque é uma coisa interessante, né? Outro dia eu estava falando com a minha mulher. Há tempos atrás, quando não existiam as redes, tinha aquele negócio da televisão, todo mundo via televisão. Aí vinha o plim-plim da Globo, né? Que era... Eles aumentavam até o som. Por quê? Porque você saía para não ver comercial. Né? Então, era a hora do comercial, plim-plim. Você ia tomar água, tomar um café, e a Globo aumentava o volume para pegar você na cozinha, né? Muito bem. O Instagram hoje, se você pegar o Reels, o Story, cara, é só propaganda, neguinho querendo te vender alguma coisa. Cansa. Sabe? E o pessoal está começando a ficar exaurido disso. E o sensacionalismo para ganhar o like para poder vender no dia seguinte. No dia seguinte. Entende? Aí você pega um varejista aí, tem 400 mil nego falando que ele tem a solução para o varejo do cara. Não importa se você vende, que diabo você vende? Você vende roupa, você vende sapato, você vende não sei o quê. Todo mundo tem a solução. Mas tem um lado bom também, né? De um dos lados, eu até queria comentar, eu comentei um pouco antes com o Cláudio, né? Que eu presenciei aqui ele gravando os cursos dele, falando sobre algo que a gente sempre, para o empresário, todas as atividades hoje que é importante, que é o network. Você faz bem seu network? Como é que é? Eu tento, né? Mas não é tão fácil. Eu sempre tive essa, sabe? Puxa, network é importante. É então, importante. sempre essa coisa. E depois acompanhando aí os vídeos, tal, o curso, o movimento do grupo, que ele me colocou num grupo lá, tal. Mas eu vendo as aulas, com muita propriedade ele fez os cursos. Como que é o network nos dias de hoje? Como você vê? Você tem essa experiência toda, gosta da viagem. Eu tenho essa experiência toda, e se eu tenho um regret, né, sobre dentro da minha carreira, o que eu faria de novo, de forma diferente ao longo do tempo, porque eu trabalhei em empresa familiar, mas eu tive também, aí eu fui para o mundo corporativo, eu trabalhei numa multinacional durante 11 anos. Né? E uma das coisas que até hoje eu me arrependo de não ter feito foi ter cultivado esse networking, né? Porque eu acho que eu poderia estar usufruindo mais de relações que não ficariam apenas restritas no mundo profissional, mas pessoais mesmo. Né? Tem pessoas que eu tenho saudade e até perdi, eu não tenho contato. Por exemplo, eu representei uma firma, uma empresa, quando eu saí do mundo corporativo e fui ser consultor, eu representei uma empresa espanhola que eu perdi contato. Eu busco esse cara desesperadamente. Eu dormi na casa dele. Ele era o diretor da Mineira Santa Marta, a qual eu representei. Eu busco ele até hoje, eu não consigo encontrar o cara. Né? Eu sinto... Qual o interesse que eu teria com ele hoje para fazer negócio? Não, eu queria cultivar essa amizade, que ele era um cara tão bacana, tão divertido. Aprendi tanta coisa da Espanha, de história sobre a Espanha com ele, e eu perdi contato. Então, e eu vejo que hoje o grande problema, né, é uma coisa que eu coloco até no curso, tem pessoa que quando fala em network, ele fala, não, e por que você não gosta de network? Não, parece que eu sou interesseiro. E network não é isso. Network é dar. Existe muito mito sobre isso. Então você precisa oferecer. Tem jogo que faz errado, né? E se sente mal. Tem gente que encara network como troca de cartão. Troca de cartão, entendeu? E deixa eu ver. E veja só, eu tenho um trabalho que eu estou soltando agora, de uma forma bem interessante até. Eu fiz um processo de transição de carreira, porque ao longo do tempo, né, nessa trajetória, deixa eu comentar aqui, em janeiro que eu estava lá no Japão, eu fiz 35 anos de consultoria e 30 anos que eu coloquei o conceito de coaching no Brasil, porque não tinha coach com cartão, né, de visita. Né, e eu não conhecia alguém ainda que tivesse começado antes de mim, foi em 1996. Muito bem. E eu acompanhei muitos executivos, né, que estavam num processo comigo, aí de repente o cara recebeu um cartão vermelho. Mas eu estava há 15 anos na empresa. Aí eu perguntava, e pergunto,
como está seu network? Tá legal, eu tenho bastante contato. Né? Não é isso que eu estou perguntando. Como é que é a sua relação com o seu network? Né? Não tem. Então, tem até pesquisas que chegaram num determinado momento mostrar que 75% de altos executivos não tinham network. Né? Agora, o cara não tem network, precisa entrar numa transição de carreira. E aí a primeira coisa que o cara faz é: eu vou pedir um emprego. E desculpe o LinkedIn, que eu amo de paixão. Né? Esse negócio de open to work, para mim, é furado. Quem vem fazer processo de transição de carreira comigo, a não ser que vale para quem? Para quem está começando a carreira, é um trainee, um estagiário, é um cara que está ainda começando, ele lá é um supervisor de fábrica e tal. Agora, alto executivo, com open to work aqui na carinha, desculpa. É aquele, eu me lembro sempre do Chico Anísio, que ele vai: eu preciso desse emprego. Né? Não pode ser assim. Né? Então, eu tenho trabalhado muito essa questão do network como uma base para um processo de transição de carreira. Né? E outra coisa, você não vai pedir emprego. Você vai conversar sobre o teu momento atual. Você vai pedir opinião. Sabe, João, o que você faria no meu lugar? Né? Como é que você está vendo esse mercado? Você conhece gente no mercado que eu atuo? Qual que é a tua perspectiva disso? Né? Eu não estou pedindo emprego, eu estou abrindo a minha cabeça. Né? Isso é importante. E eu acho assim também, eu pelo menos, nunca foi, não foi nem planejado, mas nunca foi ações que eu fiz para pessoas e amigos de trabalho, de relacionamento, do network de hoje. As coisas que a gente faz não é mirando em nada, não é para ter retorno em nada, é para ter empatia, ter uma colaboração. Isso eu acho que é um network. Porque coisas que eu fiz há 10 anos atrás, fiz por de coração, é fazer com que o propósito também dê certo. Às vezes a gente se esbarra e colhe fruto agora. Então não foi intencional. Então é uma vida de network, é uma vida construída com relacionamentos verdadeiros, nada... Genuíno, tem que ser genuíno. Sem nenhuma falha no caráter, sempre se doando. E um dia, se não tiver nada, mas teve uma boa relação, uma boa amizade. Eu acho que é network de vida. O mínimo que você colhe é uma boa amizade, né? Eu até no curso do network eu gravei aqui com o João, eu comentei, eu vim conhecer esse cara aqui por causa do Daniel Bruin. Sabe? Foi por causa disso. Sim. E o Daniel Bruin, eu não sei nem se você conhece ele. Porque o Daniel indicou um cliente teu. Ele falou do cliente meu, que é o Café com Sal, né? Isso. Exatamente. Isso. Agora você veja, o Daniel Bruin conhece o cara do Café com Sal. E ele falou: não, olha, o cara do Café com Sal falou pro Daniel que tinha o Pocket Studio, que era um negócio bacana, e que tinha o João. E aí eu cheguei e pedi pro Daniel Bruin: cadê o contato do... Tanto é que no meu catálogo de endereço, né, hoje até para vir aqui eu coloquei o seu nome completo, porque eu tinha João Pocket Studio, indicação Daniel Bruin. Não tinha nem teu sobrenome. Foi Daniel que acha ele. Na hora, como é que era o cara do Pocket? Pocket? Não, Daniel. Eu vou lá, eu achava... Isso é a conexão inteira. Né? Você percebe? Então, agora, veja só, certamente eu até comentei isso com o Daniel. O Daniel fica feliz. Que bom que eu pude juntar. Né? Um cara tem uma demanda aqui, o outro está ofertando alguma coisa. Junta aí. E você vê. Sabe? Você ajuda as pessoas. E tem na ponta um atendimento, porque o Café com Sal foi um projeto de empresário também, mesma linha assim, de trazer empresários. É o Salom, sobrenome dele, por isso que é Sal. Por isso que é do Sal. Que eu achei ótimo, Café com Sal é muito bom. E no início teve muita colaboração minha, do Borel, né, Borel? Muita colaboração, porque ele chegou cru de tudo, mas com excelentes entrevistados. E a gente, putz, faz assim. Um dia eu chamei do lado, você está fazendo de 1 hora, eu te dou mais 1 hora de brinde. Você tem que ter mais tempo com a pessoa. Você curta ali, ele não pode, acabou, tal, tchau. Não, você falou, um CEO aqui, você falou tchau, ele foi cada um para um lado, então um café, poxa.
Então ele falou, é verdade mesmo. Eu falei, é um ativo seu. Agora, tem uma coisa também, né, João? Eu acredito piamente, né? Eu trabalho muito com essa ferramenta de assessment do Gallup Strength Finders, né? Que esse negócio ficou tão importante que o Donald Clifton, né, que foi um dos idealizadores, ele era neurologista, ele acabou comprando o Gallup. Você veja, ele veio com um produto, comprou o Gallup. Hoje a área de pesquisa do Gallup ela é uma subsidiária ali, sem maior importância. E o grande foco hoje do Gallup é gestão de pessoas através desse processo de assessment, né? Então eu tenho trabalhado muito com isso e também reconheço, né, de tanto trabalhar com as pessoas, né, eu reconheço que o João ele tem talentos naturais que favorecem, né, a essa coisa do networking, né? Para certas pessoas é mais difícil a comunicação. O João é um cara que comunica, ele comunica bem e quando ele veste o papel de mentor, né? Ele tem uma sutileza muito grande. Ele sabe. E ele faz a gente relaxar, porque, você vê, eu fui um cara que fui porta-voz de empresa, fui para televisão, etc e tal, mas cada experiência é uma experiência. Vou fazer um curso, eu nunca tinha feito um curso, né? E o João consegue deixar a gente à vontade, você está entendendo? Você sabe uma coisa que ele teve no caso, né, que também explica bem e tal, né? Eu acho que eu vi muitos erros nas pessoas que dirigem, que não era coach, mas era diretor de TV, diretor de programa. Eles querem ser, o ego vem na frente. Sim. Eles querem ser um personagem. Eles gostariam de estar lá no lugar do cara. Né? Eu sempre fui contra. Sempre assim, eu tenho que aparecer menos. Você tem que estar no bastidor. Às vezes é fazer menos. E eu escutei de um grande amigo e diretor amigo falar, Norma, cara, pra você dirigir, você tem que dar umas 10 dicas antes dele começar. Para mim, é o contrário. Se a pessoa precisa, para processar melhor, se a pessoa precisa sim, se ela não precisa, fica quieto. Mas daí não vai justificar o seu... Se ela tá indo bem, aí eu tenho que ficar quietinho no meu lugar. Deixa seguir, né? Entendeu? Muitas pessoas estavam no caminho, aí o diretor quer ser o diretor no ambiente, ela vamos gravando, ele acabou com a pessoa que estava indo bem, né? É que nem a palavra gravando. Né? Por que precisa falar? Gravando. Você tá nervoso, você vai ficar mais nervoso. Por que não fala assim, ó. Aí ferrou. No ar, né? Se substituir por tá tudo certo, tá rodando, quando você quiser. Pois é. Né? Então, o teu cérebro processa a informação de uma outra maneira. Então, acho que são, só para os profissionais que têm que estar juntos sem precisar ir além para mostrar o meu, não é eu, sobre a sua gravação. Né? Ele foi um caso desse, porque chegou precisando, aparentemente, de muitas dicas e começou a fazer, vamos deixar ele fazer, primeiro vamos ver ele fazer. Começou a fazer, assistindo ele, explicando, então esquece roteiro, vai só nos pontos e deixa falar. Deixa, solta, né? E voltando à questão do networking, né, depois que eu gravei aquele curso aí com você, o ano passado eu fiz um evento, né, que você até participou lá do grupo, que era um summit de inteligência emocional mais inteligência artificial. E eu queria pontuar essa questão do networking. No fundo, isso daí eu coloquei dentro como um pontapé inicial para um treco que eu chamei, no tempo da pandemia, eu chamei de movimento equilibrium, tá? Porque eu acredito no equilíbrio. Né? Inclusive, até ideologicamente, há muito pouco tempo atrás, eu consegui me identificar, eu sou um radical de centro. E por incrível que pareça, existe esta ideologia, muito pouco difundida no mundo, mas tem toda uma filosofia por trás disso. E eu coloquei o movimento equilíbrio, comecei a trabalhar isso na época da pandemia, porque se falava muito de estresse, e estresse é uma coisa que eu estudo desde 1989, porque eu tive burnout, né, trabalhando numa multinacional, eu tive burnout, quando a palavra sequer existia no Brasil. Né?
naquela época, meu pai, né, falava assim, nossa, o meu pai tá nervoso. Tá estafado. Nem estafa já é uma coisa mais moderna, né? O cara é nervoso, né? Ele estava estressado. Muito bem. E o estresse, infelizmente, ele tem uma conotação de menos, não é mais. O cara que está estressado, então ele não está dando conta da vida dele, ele emocionalmente é instável, é um cara que não sei o quê. Então o pessoal esconde o estresse, não reconhece o estresse, são ignorantes no que o que é estresse, até o momento que o cara está numa ambulância indo para o hospital com um infarto. E eu falo isso porque isso aconteceu de verdade. Um gerente ao qual eu me reportava, num dado momento, eu falava para ele sobre a questão de estresse, né? E ele depois falou, puxa vida, eu lembrei de você quando eu estava indo para o hospital na ambulância. E é verdade. Então o estresse tem uma conotação negativa. Quando você fala, eu tenho uma marca que chama Stress Break, que eu, do meu ponto de vista, eu acho que é uma marca fantástica, né? Mas aí começaram a falar da pandemia, na pandemia sobre estresse, o estresse estava na boca de todo mundo, né? E aí eu resolvi criar esse movimento Equilíbrio. Muito bem. E eu fiz esse evento o ano passado, né, em novembro, que tratava da questão da intersecção que a gente poderia encontrar entre inteligência artificial e inteligência emocional, né? Ou seja, a inteligência artificial ela precisa ser conduzida por ser humano, tá? Muito bem. E me perguntam, como é que foi o evento? Eu digo que o maior resultado que eu tive no evento foi uma coisa chamada networking. Os próprios participantes falavam, cara, mas como é que você conseguiu convidar toda essa turma? Na parte da tarde eu tive 24 painéis em 4 salas, né, acontecendo simultaneamente. Nenhuma celebridade da televisão, do TikTok, mas um pessoal de peso e de autoridade naquilo que eles fazem. Conclusão da história. O evento acabou às 6 horas da tarde. Esse pessoal que estava lá não ia embora. Quando deu 7h30, eu falei, desculpe, mas estou cansado, eu vou embora. E o que acabou acontecendo? Eu, talvez até pelo meu viés, que eu fui o condutor dos vários painéis, eu senti uma certa sinergia. Conclusão da história. Sábado retrasado, fizemos o primeiro processo de planejamento estratégico, dá um pontapé inicial do Movimento Equilíbrio, num processo de cocriação, onde eu tenho os construtores, né, do Movimento Equilíbrio. Então eu tenho ali gente de TI, de inteligência artificial, psiquiatra, psicólogo, mentor, coach, entendeu? De tudo que é área, sabe? Cara que trabalha com gestão de pessoas. E qual que é a nossa pretensão com isso? Criar um hub, tá, de produtos, serviços, pesquisa científica, né, que vai transitar em 5 territórios. Então qualidade de vida, saúde mental, gerenciamento de estresse, a IA com inteligência emocional e a questão da liderança, que até concluímos que nós não vamos nem colocar liderança humanizada, porque essa palavra desgastou, né? E que a gente tenha líderes desumanos, né? Até o primeiro KPI que sai aí negativo, a humanidade dele acaba, né? Então, a gente vai trabalhar nisso. Esse é o meu projeto atual, é o grande projeto atual, né? E a gente está fazendo um processo realmente de cocriação, onde eu comecei com propósito, com valores, né? Com a missão, e agora a gente vai fazer o Canva de como colocar isso para frente. E eu estou extremamente entusiasmado porque eu estou vendo a garra que esse pessoal está tendo, né? A ânsia por troca, por experiência, por entregar conhecimento, sabe? A questão de ética, de respeito, transparência, né?
e que, obviamente, vai primeiro pegar quem? São os profissionais liberais. E eu fiz uma pesquisa muito interessante. As dores dos profissionais liberais são as mesmas, cara. São as mesmas. Então, o cara, ele se sente estafado, ele tem uma autocobrança violenta, ele não sabe como atuar no LinkedIn, como fazer network, como é que ele pode escalar, entendeu? Como é que ele pode ter presença digital. Então, é muito interessante porque é um processo que eu tenho que atender, né, como fundador e criador do movimento, eu tenho dois públicos, que é o público externo, né, para quem a gente vai pôr o hub, mas eu tenho também o público interno, que é motivá-los a permanecer dentro do movimento e atender essas dores. Qual é a faixa etária? Qual é o perfil? O perfil são profissionais liberais já consolidados, e eu diria que está numa faixa entre 40 e 60 anos, tá? Eu diria que tá muito nessa faixa. Né? Tem uma resistência ou uma dificuldade diferenciada para a nova geração? Não, isso daí foi o que juntou. Tanto é que isso é um dos pontos que eu coloquei, né? Como uma preocupação de, a partir do momento que a gente construir isso juntamente, nós vamos querer trazer essa gente, né? Essa nova geração. Eu acredito muito nessa coisa intergeracional. Sem dúvida. E eu tenho um exemplo. Eu sou um alfista, né? Alfista tinha menina lá quem é que mexe com carro? Aí ela foi embora. A Lívia. Né? A Lívia, né? Eu sou um alfista por excelência, né? Eu tenho um Alfa Romeo 2001, né, que eu comprei 0 km. Eu fui no museu do Alfa Romeo lá em Milão. Pois é, eu não conheço e eu devo ir. A próxima vez que eu for para a Itália, realmente, eu já fui para a Itália, não fui para lá, e as 3 últimas vezes que eu fui, inclusive o test drive do Alfa Romeo, eu fiz lá. Eu aluguei um Alfa Romeo. Bom, e tem um caso muito interessante que eu li na época, e eu não consigo, nem com a ajuda da IA, eu não consigo recuperar isso. Eu peguei algumas menções, etc. A Alfa Romeo, ela criou um automóvel que chama C8, uma versão nova, porque o C8 é da década de final de 40, início de 50, né, que ele fez o C8. E eles fizeram um C8 agora nos anos 2000. Foi produzido, acho que 12 mil unidades e parou. Né? Esse C8, os caras, o que eles fizeram da Alfa Romeo? Eles pegaram 20 estagiários que tinham acabado de entrar na Alfa Romeo e pegaram 20 aposentados que trabalharam na Alfa Romeo. Colocaram lá no Lago de Como, essa turma, do ladinho, e falaram, criem um carro de sonhos. E saiu esse C8, que era um carro que eu me lembro, quando ele lançou, eu tenho até uma revista, quando eu estive na Inglaterra, eu comprei, que era a capa da revista, ele custava, eu acho que 400 mil libras. Né? E era um carro que ele tinha, ainda mais como tem essas conexões, né, que hoje é da Fiat, Stellantis, ele tinha o motor da Maserati, sistema de câmbio diferencial da Ferrari. Foi um carro assim que uma loucura, né? Um carro de 400 mil libras, né, de preço é grana pra caramba, né? Produzido 12 mil e era assim, produzido acho que durante 12 anos e estava tudo encomendado já, né? E isso demonstra o quê? Quando você junta, né, esses mais jovens, né? Então não é um contra o outro, quer dizer, precisa ter a humildade de aquele que tem mais experiência ter abertura de ver o que essa juventude está trazendo e ao mesmo tempo precisa ter uma abertura da juventude e não falar, esse cara aí já está fora do baralho, não, porque tem toda uma experiência, um histórico, né? Então eu sou muito a favor dessa coisa e eu sempre cito esse caso do C8 como um modelo, né? E tem várias, a própria IBM aqui no Brasil, ela trabalha muito, né, com essa coisa de misturar gerações, né? Eu acho que é fundamental. E isso é uma preocupação que eu trouxe para o Movimento Equilíbrio. A gente tem uma turma mais jovem, que eu já vi que está com gás, e porque a gente tem
inclusive fazendo levantamento de valores. Um dos valores que nós temos é inovação em tecnologia, e é engraçado como essa turma puxa logo para os primeiros valores que chamam mais atenção deles, né? Então a gente... Eu concordo com você que essa mescla ela é muito importante. Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo ela só funciona se todos estiverem dentro do mesmo propósito, que é uma coisa que você colocou. Aí é que está a história. Eu acho que o grande desafio é esse. É preciso enxergar o propósito. Né? E aí, a gente pensando em propósito, eu acho que hoje o network e os hubs que estão cada vez mais crescendo, vai ser o poder transformador do mundo. Porque é a união de pessoas que vão se encaixando e enxergando similaridades de propósito e vão se unindo e vão construindo coisas maiores, né? Então dá aquela sensação de não ser mais uma formiguinha isolada, de realmente unir dá essa questão de pertencimento. E veja só que coisa interessante, né? O propósito, né, foi um tema que começou a entrar dentro do planejamento estratégico faz mais ou menos 10 anos, não mais que isso. Falava muito de missão. Exato. Agora, a missão é uma coisa muito mais interna, né? O propósito tem a ver com o legado, o que eu quero deixar, né, depois que eu morrer. Tanto é que esse movimento Equilíbrio, todos que estão lá, eu já falei isso. O meu propósito com o movimento Equilíbrio é transformar ele num instituto, porque o Emerson vai embora e deixa o instituto continuar. Mas ao mesmo tempo, você como especialista tem uma curiosidade, que a gente sabe que isso funciona. Mas ao mesmo tempo, hoje, a nossa realidade é que a maior parte das pessoas talvez ainda não conheçam esse propósito. É fácil quando você vê uma pesquisa onde você faz a seguinte pergunta, né? Hoje, se todas as profissões pagassem exatamente a mesma coisa, você faria o que você faz? Uhum. E a maior parte das pessoas responde que não, talvez elas fizessem coisas diferentes. Talvez isso até justifique um pouquinho a dificuldade de network, por não gostar do que faz, está fazendo por uma questão financeira, essa identificação, né? E talvez até isso contribua para a questão da saúde mental das pessoas, sem essa dúvida. inteligência emocional. Então, como que a gente, pensando em transição de carreira e também em propósito, como que a gente pode incentivar essas pessoas a ter a coragem de fazer essa transição, buscar o seu propósito e se unir com pessoas? Eu acho que a grande questão começa aí, porque o propósito, né, que de certa maneira, se a gente for atualizar hoje, ele está, de certa maneira, está relacionado à questão da missão. Eu sigo um modelo do Gregory Bateson, que você deve conhecer, que ele trabalha com o que ele chama de níveis lógicos da mente. Ele criou um sistema, tá? Esse sistema, o que acaba acontecendo? São 6 dimensões, tá? E 3 dessas dimensões, elas estão no nível do inconsciente, tá? Que são valores, né? Que é exatamente a mola propulsora da tua motivação. O mote da ação é o valor, o que é importante para você, isso te mobiliza. A tua identidade é aquela famosa perguntinha, quem sou eu? Né? Não é o que eu faço, onde é que eu moro, eu sou filho de quem. Né? E tem a questão da missão, que ela entra dentro de uma perspectiva mais da espiritualidade, né? No sentido de transcendência, não de religiosidade. Aquilo que, sei lá, você quando bota a cabeça no travesseiro, né, você sente que tem alguma coisa maior que você. Pode ser Deus, pode ser Buda, pode ser a natureza, pode ser a força do vento, tem alguma coisa que você não controla, né, é maior que você. Então, e o propósito, ele está exatamente nesse patamar, né? Para que eu estou fazendo isso? Né? O Simon Sinek trabalha muito, né? O porquê, o why, né? Aquele famoso livro dele. Então, por que você está fazendo isso? Agora, uma coisa que foi muito interessante é que eu comecei a pensar nessa questão do propósito, e quando eu fui, exatamente, como eu falei, há 2 anos atrás, nesse exato momento, eu estava no Japão fazendo esse trabalho,
de imersão lá sobre revitalização organizacional. E o que acontece lá no Japão? Aparece a questão do propósito. E a gente estudava e ia para as empresas que estavam aplicando aquilo. E tem mais uma curiosidade. 67% das empresas que têm mais de 200 anos de vida estão no Japão. 53% das empresas que têm mais de 100 anos de vida estão no Japão. Interessante. Vem a pergunta, quer dizer, é a questão do propósito. Imagina só que eu fui visitar uma pequena empresa. Eles já crescem com a cultura de propósito. É muito mais. O que é o legado? Essa coisa do servir, né? Do outro, essa questão que eu falei do respeito ao outro. Porque, sabe, o que eu vou fazer? Isso eu acho que vai baliza além? a pessoa. Baliza. Porque senão, para mim, por exemplo, o propósito mesmo, sabe, um negócio claro para mim veio muito tarde. Mas é lógico, lá tinha as é muito mais. necessidades lá atrás. É lógico, pois é. Eu gosto. É muito para mim, eu gosto de fazer. Sabe, não precisa ir muito longe. Eu visitei alguns anos atrás, a empresa na época era a terceira indústria de cosmético do Brasil. E aí eu fui falar com um diretor comercial e eu perguntei, a gente não estava nem discutindo o propósito, qual que é a missão? A nossa missão é ganhar dinheiro. E aí isso daí deu pano para manga, fiquei 1h30 discutindo com ele. Não precisa dizer que a empresa não existe mais, era a terceira. Né? Então, a longevidade, né? Agora, o que eu digo? O propósito realmente é um farol que te guia. Né? Essa questão que eu falo de provocação, que eu acho que nós estamos muito como sonâmbulos hoje, que eu falei há pouco, né? O meu propósito de provocar as pessoas é porque elas pensem, que elas questionem, não é que elas me sigam. Eu não peço para elas me seguirem, não. Não precisa concordar comigo. Vai achar a tua verdade. Né? Agora, você veja só que coisa interessante. Eu estou trabalhando muito agora que com 30 anos de mentoria, coaching, né, a gente já tem repertório. Então, eu tenho focado muito no C-Level. E já peguei pessoas que estavam sendo preparadas para serem CEO. A empresa estava pagando o cara ser CEO. Teve gente que desistiu no meio do caminho. Com esta pergunta incômoda que eu provoco. Para que você quer ser CEO? Aí pronto, aí ferrou. É muito interessante, né? Olha, eu tive... É uma coisa tão maluca, porque aí entra o ego. Você está entendendo? Então eu quero ser CEO para ser poderoso, para poder ir no fazano, para poder andar de helicóptero, para poder andar de barco. E eu tive num grande banco de investimento, conversando com uma pessoa, a questão de 2 semanas atrás. E a gente estava falando da questão do CEO e eles têm o bunker lá, a pessoa até estava falando comigo, nós somos quase que terapeutas dos caras, né? E tem muito CEO, né? Que faz parte, é um banco de investimento, né? E a pessoa estava falando para mim, eu comecei a explorar essa coisa do CEO, e ela falou o seguinte, cara, quem mais dá trabalho para nós são os CEOs. Por quê? Porque eles entram no negócio, eles estão todos alavancados. Eu falei, como assim? Os caras gastam tudo. E aí, teve uma situação até que foi engraçada, que o cara se separou, né? Eu sempre falo, eu atendo muitas pessoas da área de banco, né? Eu digo sempre que o gerente do cara, né, o banker que atende ele, é o primeiro que sabe que o cara vai se separar. Às vezes nem a mulher sabe que vai se separar, mas porque ele já vai cortando a conta bancária, o cartão de crédito. O banker é o primeiro que sabe. E aí, essa pessoa chegou para mim e falou assim, você não sabe, o cara se separou, aí ele chegou para mim e falou assim, não, eu vou fazer eu vou desinvestir porque eu quero comprar um barco. E ela já conhecia muito, ela falou, barco? Como assim? Você não gosta de praia? Não, é que eu tô com uma namorada nova, entendeu? E eu preciso comprar um barco, porque ela gosta de barco.
Aí ela falou assim, não, você não vai comprar barco coisíssima nenhuma. Então vamos ver como é que é. Aí fizeram um estudo, né, que valeria a pena o cara alugar um barco, né, e deixar o dinheirinho dele lá rendendo. E aí, o que aconteceu? Depois de 4 meses, o cara voltou para ela e falou, ainda bem que você não deixou eu comprar o barco que eu perdi a namorada. E ela falou, realmente, esse deslumbre, né? E eu tenho essa pergunta, que eu te falo, tem gente que fica no meio do caminho. Porque ser CEO é um negócio muito complicado. Mas eu acho que isso aí a gente pode aprofundar até mais na base, né? Quando uma pessoa entra numa empresa e ela tem interesse em saber do plano de carreira que a empresa pode oferecer. Sim, eu acho que é natural, e não é que eu condeno isso. Agora, eu acho que o grande ponto é de você chegar e começar a questionar para as pessoas qual que é o propósito, porque o propósito está ligado a legado. Exato. Né? Propósito está ligado à sustentabilidade daquilo que você está fazendo. E não do relatório trimestral que você está tendo. Mas aí que entra, né? Porque quando você fizer essa mesma pergunta de plano de carreira, o que a pessoa espera, normalmente é a questão salarial, tudo. E às vezes pouco voltado para... Muito bem. Para contribuir no propósito da empresa. Exatamente. E aí tem uma coisa que é importante, que é o seguinte. Nesse modelo do Gregory Bateson, o que nós temos? Nós temos 3 níveis, né? Que é o meio ambiente, as suas habilidades e capacidades, né? Que são desenvolvidas ao longo da sua vida. Os valores estão no nível do inconsciente. E o que a gente tem hoje? A gente tem uma crise de valores por quê? Porque o cara não conhece os seus valores e começa a se espelhar no valor que está na rede social, no TikTok, o que o outro está fazendo. Né? Eu gosto de ver as meninas com caras e bocas, né? Fazendo o seu sorriso para tirar uma selfie, para ficar bonitinha na coisa. Nessa viagem do Japão é um negócio, é um fenômeno mundial. A minha mulher que trabalha com moda, inclusive, né? Ela está muito moda feminina, ela ficava vendo as caras e bocas inclusive das japonesinhas, né? Que parece que é um padrão só. A boca hoje parece que fizeram uma forma e espalharam pelo mundo aí. Chega lá, já vai na plástica, é a mesma boca, né? É uma coisa impressionante. Então, o que a gente vê é uma sociedade que caminha em função dos valores dos outros. Agora, aí é que está a grande pegada. Eu já peguei carinha, que veio fazer mentoria comigo, que tinha 70 anos, e ele estava absolutamente infeliz. Mas por quê? Você tem uma bruta de uma empresa, tem como é que diz, uma segurança financeira tranquila, você viaja, você faz isso, aquilo, e por que você está infeliz? Agora, na hora que eu falava para ele, agora fala para mim 10 valores que são os motores propulsores da sua vida, o que é importante para você? Aí o cara coçava a cabeça com 70 anos de idade. Sai 2, né? Sai 2, 3. Não, e sabe o que é a pergunta? Dá dúvida, né? Será que é isso mesmo? Será que precisa ser 5? Não dá para ser 5, só precisa ser 10? Mas eu acho que você tem que ter um programa sobre isso e orientar as pessoas. Eu acho que é muito legal, né? Eu acho que isso melhora quem está... Você produz algo que melhora as pessoas que estão assistindo, quando assim elas terminarem de assistir. Eu acho legal. Então, a gente tem um tempo, né? Porque a gente também encaixa numa TV também, que precisa ter o tempo lá regrado, mas é um assunto bacana que a gente desperta aqui, colocando ele em cena e trazendo como se formou, e a gente entendeu, acho que como se formou o grande profissional de network, né, Cláudio? Muito legal, é uma história bem bacana, é muito inspiradora, e eu acho que tem que usar a democratização hoje da internet e do microfone para levar essa mensagem para milhares e milhões de pessoas. Com certeza. Eu acho que esse que é para as pessoas acessarem, qual são os canais? Olha, o canal mais fácil, que o negócio é personalizado aqui, o canal mais fácil é o meu famoso WhatsApp, mais 5511 984842600. E eu estou no LinkedIn, que é a minha grande rede social, Emerson Tchotchoroski. Se botar Emerson, CIO, só vai aparecer eu.
Isso. Né? Já vai aparecer direto no LinkedIn. E, inclusive, a gente tem agora a página também, já estou com a página no LinkedIn do Movimento Equilibrium, né? Ele está em latim, né? Que a gente tem uma pretensão ousada, então, que é cruzar as fronteiras do Brasil com esse movimento. Por isso que ele está Então, pode procurar. E tem artigos, inclusive, agora a gente começa, dentro do Movimento Equilíbrio, trazer todos esses profissionais, essa turma da pesada que eu tenho no entorno, a gente começa a colocar artigos para reflexões, diversidade de ideias, né? É isso aí. É muito importante. Isso é muito, muito legal. Então, obrigado, Cláudio, pela primeira vez. Vamos fazer mais o Sem Cena, vamos trazer só pessoas, convidar que eu tô aqui. só aprender esse pessoal aqui. Né? E quero agradecer, né, pelo convite e estou sempre à disposição aí, quando vocês precisarem. Obrigado. Então, Emerson, obrigado, Cláudio. E você que está assistindo a gente pela IPTV, obrigado aí pela parceria da IPTV, né, com o nosso carinho que tem com a gente. E também agora na NGT, que é no canal 3 do canal aberto. Obrigado a todos, obrigado a vocês aí por estar aqui. Obrigado.